Hoje o Evangelho traz uma situação muito interessante. Há uma pessoa endemoniada dentro da igreja. A pergunta é: por que essas pessoas estão na igreja? Por que elas permanecem lá? Como nós podemos perceber a sua ação? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, fica sempre o convite. Inscreva-se no canal, participe conosco. Não perca a oportunidade de ver, de experimentar a Palavra de Deus todos os dias e a gente pode fazer isso juntos. Vamos pegar hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, do versículo 21b ao 28. A Palavra de Deus diz assim: Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste-nos para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimidou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu, e todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Olha, a pergunta é essa: por que este homem endemoniado está ali naquela sinagoga? Por que pessoas que estão sobre a ação do mal estão entre nós, entre aqueles que vão à igreja? Por que eles estão lá? Bom, significa também que esta pessoa estava aqui e ela não era incomodada, ela não ficava incomodada com aquilo que se vivia naquele tempo, vivia-se naquela sinagoga, aquilo não incomodava ela, por sinal, fazia com que ela ficasse lá. E a palavra diz que ele falava com quem tem autoridade. Ele falava com a autoridade de quem falava e aquilo acontecia. Ele falava e vivia aquilo. E o que nós temos muitas vezes nas nossas realidades, nos nossos grupos de igreja, nas nossas relações de família, é que nós fazemos o seguinte: nós permitimos que a ação do mal fique ali, porque a nossa palavra, que o nosso testemunho, o nosso relacionamento uns com os outros é muitas vezes fora da graça de Deus. Mas padre, como assim? Fora, porque não expressam um amor, porque não expressam realmente uma vida íntegra. O que a palavra de Deus diz em relação aos fariseus e escribas era que muitas vezes eles falavam, mas não faziam. Eles diziam algo e não faziam. E isso é a pior coisa que pode acontecer, porque quando alguém diz algo e ela não faz, aquilo perde a sua força. É como um pai que diz para o filho: não fume, não beba, mas ele está lá fumando, ele está lá bebendo. Como ele pode ter autoridade? Como ele pode realmente tirar aquele espírito do mal, de vício da sua casa, se ele mesmo não dá testemunho? Pelo contrário, ali o espírito de vício permanece, porque não há testemunho. E é isso que muitas vezes acontece, porque a gente muitas vezes fica falando de amor, mas na prática do amor estamos longe. Porque muitas vezes vamos falar da radicalidade e daquilo que também é viver uma vida íntegra, mas também nós somos corruptos. É preciso trazer, porque senão, meus caros, o demônio senta lá na nossa família. O demônio senta lá na nossa igreja, senta em tantos lugares, porque não há. Sabe o que acontece quando alguém não quer amar? Quando alguém se decidiu a ir para um caminho errado e ele percebe que ali ninguém tem aquela experiência, que aquela experiência de desamor, aquela experiência de vício não faz parte daquele ambiente, sabe o que aquela pessoa vai fazer? Ela vai se retirar.
Porque, né, como diz o ditado, o mar, ele joga para fora aquilo que não é próprio dele. Ou seja, num ambiente onde praticamente, quer dizer, não existe vício, é difícil que alguém queira ficar nutrindo um vício ali. Mas ele vai procurar ambientes aonde tenha. Porque é ali que vai se sentir acolhido. Se há uma presença do mal ali, há uma certa acolhida. Que não, é lógico, não é só por causa de quem está ali na frente, não. Embora, lógico, ele é o primeiro responsável, quem está na frente. Você que é pai, você que é mãe, você é o primeiro responsável da sua família. Mas pode ser que o seu filho, o outro filho, comece a influenciar os amigos que ele traga, mas depende. Tudo isso pode estar dentro da sua casa, mas você vai permitindo aquilo. Vai deixando, porque você observa aquele amigo. Não é verdade, pai e mãe? Você não sabe aquele amigo? Você observa aquele amigo. Você sabe que aquele cara não está com um espírito bom. Você sabe. Mas tem vezes que seu filho não quer sair daquilo. E precisa autoridade. Autoridade, autoridade, autoridade para realmente vivenciar isso. Por isso, quero que você pense se perto de nós, ou até nós mesmos, acabamos deixando que a presença do mal entre na nossa vida e na nossa história, simplesmente porque não assumimos, como filhos de Deus, uma autoridade, uma radicalidade de vivência do Evangelho. E é lógico, estou junto com cada um de vocês, porque nós sabemos que não é fácil que esses demônios saiam. Eles vão ficar ali até você cair alguma vez, quando você ficar mais vulnerável, quando você ficar um pouco mais relaxado, porque eles querem aproveitar. E aí o que acontece? Esses demônios falam com Jesus: o que você veio fazer aqui, cara? Você veio me importunar? E quando você chega num lugar e tem uma ação do mal, é a primeira coisa que, no fundo, essas pessoas vão começar a gritar contra você: o que você veio fazer aqui? Quem é você? Por que você veio me importunar? Estava tão bom aqui. Aí começa. Mas não se intimide com os gritos. Não se intimide com aquela agitação de algumas pessoas, porque no fundo, está acontecendo um processo de libertação. E aí começam a gritar contra você. Mas tenha certeza que se a gente escolhe o caminho certo, a verdade nos libertará. E libertará também aqueles que estão conosco. Por isso pensamos um pouquinho sobre tudo isso. Vamos juntos? Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.